O dia em que a água lavou a doença. Fernando tinha apenas 19 anos quando o médico olhou nos seus olhos e disse, sem rodeios, você tem diabetes tipo 1. Seu pâncreas não produz mais insulina. Vai precisar de injeções pelo resto da vida. Ele seguiu explicando sobre glicemia, hipoglicemia, dietas restritas, mas Fernando mal ouviu. Sua cabeça latejava com uma única palavra, incurável. Os primeiros meses foram um pesadelo. Os dedos doloridos das picadas diárias, a fome constante que não podia saciar, as noites em que acordava suando frio, tremendo, com a visão turva. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto preparava suas refeições medidas. Seu pai, um homem simples que trabalhava como pedreiro, apertava os lábios e dizia, Deus sabe o que faz, filho. A gente vai tocar pra frente. Mas Fernando não conseguia enxergar nenhum sentido naquilo. Por que ele? Por que tão jovem? Por que uma doença que não tinha cura? Foi numa tarde de sábado, quando passava em frente a um pequeno salão alugado no bairro, que ouviu vozes cantando. Não havia instrumentos, apenas um coro de homens e mulheres entoando um hino lento e solene. Jesus, meu Salvador, a ti me entrego agora. Parou, encostado no muro, e observou pela janela aberta. Dentro, homens de camisa social e gravata, mulheres com vestidos simples e longos, todos de pé, cantando com os olhos fechados. No centro, um homem mais velho, de cabelo branco, dirigia a reunião com voz serena. Vamos orar, irmãos, disse ele, e todos se ajoelharam em silêncio. Algo naqueles rostos chamava a atenção de Fernando. Não eram faces de pessoas ricas ou poderosas, mas de gente comum, como ele. E no entanto, havia uma paz ali que ele não via em lugar nenhum. Quando o culto terminou, uma senhora de óculos e sorriso acolhedor se aproximou dele na porta. Você é novo por aqui, meu filho? Perguntou, ajustando o xale nos ombros. Só, passei aqui, gaguejou Fernando. Deus te trouxe, disse ela, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Volte domingão. A gente faz a Santa Ceia. É uma bênção. Ele não prometeu nada, mas no domingo seguinte, lá estava ele, sentado no fundo do salão, observando tudo. Os irmãos cantavam sem pressa, as palavras dos hinos falavam de fé, de entrega, de milagres. Quando chegou a hora da Santa Ceia, Fernando viu o ancião partir o pão e servir o suco de uva, enquanto dizia, isto é o corpo de Cristo, partido por nós. Isto é o sangue de Cristo, derramado por nós. Os irmãos passavam a bandeja com reverência, cada um partindo um pedacinho, comendo em silêncio. Ele não participou, ainda não era batizado, mas algo dentro dele ardeu. Depois da reunião, o ancião se aproximou. Você é o rapaz que esteve aqui sábado, não é? Como se chama? Fernando. Eu sou o ancião João. O que te trouxe até aqui? Fernando hesitou, então as palavras saíram sozinhas. Eu tenho diabetes. Os médicos disseram que não tem jeito. O ancião olhou para ele com olhos que pareciam ver além das palavras. Na Bíblia, não tem doença que Deus não possa curar. Mas tem uma coisa que ele pede: fé. Você tem fé, Fernando? Ele não sabia responder. Até então, sua fé tinha sido apenas um hábito de infância, rezar antes de dormir, ir à missa no Natal. Mas ali, naquele salão simples, com aquelas pessoas que não tinham nada além da certeza de que Deus ouvia, ele sentiu algo despertar. Eu quero ter, murmurou. Então venha às reuniões. Ora. E quando estiver pronto, a gente fala do batismo. Asterisco. As semanas passaram, e Fernando não faltou a nenhuma reunião. Aprendeu os hinos de cor, se ajoelhava nas orações como se sua vida dependesse delas. Os irmãos o acolheram sem perguntar muito, na CCB, ninguém exibia sua vida, mas todos oravam uns pelos outros. Uma irmã mais velha, Dona Rosa, começou a jejuar por ele às sextas-feiras. Deus ouve o clamor do seu povo, ela dizia, apertando sua mão. Um dia, depois de um culto de oração, Fernando se aproximou do ancião João. Eu quero ser batizado. O ancião não sorriu de imediato. Em vez disso, perguntou. Você sabe o que é o batismo, Fernando? Não é só mergulhar na água. É morrer para o mundo e nascer de novo em Cristo. É entrega total. Eu sei.
e eu quero. Na manhã do batismo, o salão estava cheio. Fernando vestiu uma camisa branca que uma irmã lhe emprestou, e quando chegou sua vez, desceu os degraus da piscina batismal com as pernas trêmulas. O ancião João o seguiu, colocou a mão em seu ombro e perguntou, como manda a tradição: Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Creio. Você crê que ele morreu por seus pecados e ressuscitou? Creio. Você se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu Salvador? Aceito. Então, com um movimento firme, o ancião mergulhou nas águas. Quando Fernando emergiu, o salão explodiu em cânticos. Glória a Deus! Gritavam. Aleluia! Ele sentiu o coração bater forte, uma alegria que não vinha dele mesmo, mas de algo maior. Mas o milagre não veio naquele dia. Nem no seguinte. Fernando continuou tomando insulina, medindo a glicose, seguindo a dieta. Alguns irmãos murmuravam: Deus vai curar, irmão. Só espera. Outros diziam: às vezes a cura vem aos poucos. Ele orava, jejuava, mas a doença permanecia. Até que, 3 meses depois do batismo, algo mudou. Era uma tarde de quarta-feira, dia de culto de doutrina. Fernando estava sentado na segunda fileira, ouvindo o ancião João explicar sobre a fé que move montanhas. De repente, sentiu uma pontada no estômago. Pensou que fosse fome, afinal, estava acostumado a comer em horários certos, mas não era isso. Era uma sensação estranha, como se algo dentro dele estivesse se ajustando. Quando chegou em casa, mediu a glicose. O aparelho marcou 80. Normal. Mas ele não tinha tomado insulina naquele dia. Esqueceu? Não, impossível. Ele era meticuloso. No dia seguinte, repetiu o teste antes do café. 78, ainda normal. Cauteloso, não tomou a dose de insulina. Almoçou com moderação, como sempre, e à tarde, 90. Seu coração disparou. Seria um erro do aparelho? Comprou outro, testou de novo. Mesmo resultado. No domingo seguinte, Fernando se levantou durante o culto de testemunhos. Suas mãos tremiam, mas sua voz saía firme. Irmãos, eu vim aqui hoje para dar glória a Deus. Faz uma semana que não tomo insulina. Meus exames estão normais. Os médicos não entendem. Mas eu sei que foi Deus. O salão ficou em silêncio por um segundo, então irrompeu em louvor. Mulheres choravam, homens levantavam as mãos. O ancião João se aproximou, colocou a mão em sua cabeça e orou: Senhor, nós te agradecemos por este milagre. Que ele sirva para a tua glória e para fortalecer a fé do teu povo. Asterisco. Anos depois, Fernando ainda frequenta a mesma congregação. Agora, é ele quem ajuda os novos, quem ora pelos doentes, quem canta os hinos com a mesma fé que um dia o salvou. Às vezes, alguém pergunta: por que Deus demorou tanto para curá-lo? Ele sorri e responde: Deus não atrasa. Ele sabe a hora certa. Aqueles 3 meses depois do batismo foram os mais importantes da minha vida. Foi quando aprendi que a fé não é só pedir, é confiar. Mesmo quando a gente não vê a resposta, ele está trabalhando. E então conta como, naquela época, sua mãe se converteu, como seu pai parou de beber, como a família se uniu na igreja. O milagre não foi só a cura do meu corpo, diz. Foi a cura da minha alma. Na congregação cristã no Brasil, não há espetáculo, não há promessas vazias. Há apenas um povo simples, que ora de joelhos, canta sem instrumentos e acredita que Deus ainda faz milagres. Não do jeito que a gente quer, nem sempre na hora que a gente pede, mas do jeito dele, que é perfeito. E isso, para Fernando, é mais do que suficiente. Fernando termina seu testemunho, e o silêncio que se segue na pequena sala de estudos bíblicos é quase sagrado. Alguns irmãos enxugam lágrimas, outros baixam a cabeça em oração, agradecendo a Deus por mais uma prova do seu poder. Do lado de fora, o sol da tarde entra pelas janelas, iluminando os rostos marcados pela fé. É quando a irmã Maria, uma senhora de cabelos brancos e mãos sempre ocupadas em servir, levanta-se devagar e diz com voz firme: Eu também tenho uma história para contar. Todos se voltam para ela, curiosos.
A irmã Maria nunca falava muito, mas quando o fazia, era sempre com uma sabedoria que vinha de décadas de caminhada com Deus. Há 20 anos, meu filho mais novo, Lucas, nasceu com um problema no coração. Os médicos disseram que ele não viveria mais que alguns meses. Ela faz uma pausa, como se revivesse aquele dia. Eu e meu marido choramos muito, mas não perdemos a esperança. Todos os domingos, depois do culto, eu ficava mais um tempo na igreja, de joelhos, pedindo a Deus. Não era um pedido qualquer, não. Era uma entrega. Senhor, se for da tua vontade, cura meu filho. Mas se não for, dá-me forças para aceitar. Os irmãos escutam atentos, alguns já conhecem a história, mas ouvem como se fosse a primeira vez. 1 ano se passou. Lucas crescia fraco, mas vivo. Os médicos não entendiam. Diziam que era um caso raro, que ele estava desafiando a medicina. Ela sorri, como se guardasse um segredo. Até que, num sábado à noite, depois de um culto de oração, eu sonhei com um anjo. Não era uma visão, não era nada grandioso. Só um sonho simples, mas tão real que quando acordei, senti uma paz que não sentia há muito tempo. No sonho, o anjo segurou minha mão e disse: "Ele vai correr. Espere." Na semana seguinte, Lucas foi levado ao hospital para mais exames. Os médicos ficaram estarrecidos. O buraco no coração dele havia se fechado sozinho. Não havia explicação médica. Eles disseram que era um milagre espontâneo. Mas eu sabia que não era espontâneo, continua a irmã Maria, agora com os olhos brilhando. Era Deus. E não foi só isso. Lucas hoje tem 20 anos, é batizado, serve na igreja e, como o anjo falou, ele corre. Corre atrás das almas, corre para ajudar, corre para louvar a Deus. Ela olha para Fernando e sorri. Às vezes a gente acha que o milagre é só a cura, a solução imediata. Mas Deus sabe o que cada um precisa. Para o Fernando, foi a paciência e a transformação da família. Para o Lucas, foi a vida. E para mim? Ela faz uma pausa, emocionada. Para mim, foi aprender que a fé não é só acreditar que Deus pode, é saber que Ele sabe o que é melhor. O irmão Paulo, um dos mais antigos da congregação, se levanta e coloca a mão no ombro de Fernando. Essas histórias não são coincidência, irmãos. São provas de que Deus ainda fala, ainda age, ainda transforma. Não precisamos de shows, não precisamos de barulho. Precisamos de um coração sincero e de joelhos no chão. E como se fosse um sinal, nesse momento, o som dos hinos cantados pelas crianças na sala ao lado enche o ar. Vozes puras, sem acompanhamento, só melodia simples e verdadeira. Deus é amor, Deus é amor. Ao pecador também salvou. Fernando fecha os olhos e sorri. Ele lembra de quando, anos atrás, duvidou se valeria a pena continuar orando. Lembra das noites em que chorou, achando que Deus havia se esquecido dele. Mas agora, ouvindo aqueles testemunhos, sentindo aquele amor, ele sabe, cada lágrima, cada espera, cada não que pareceu um assim disfarçado, tudo fazia parte de um plano muito maior. E assim, naquela tarde comum, em uma sala simples, entre irmãos que não tinham nada além da fé, o Espírito Santo se movia. Não com trovões ou sinais grandiosos, mas com a certeza quietinha de que, quando a gente menos espera, Deus está ali, curando, transformando, abençoando. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são contados apenas nas grandes histórias. Eles estão nos detalhes, no abraço de um irmão que entende, na oração sincera de uma mãe, na vida que foi poupada, na família que se reuniu. E isso, para quem acredita, é mais do que suficiente. Naquela mesma tarde, enquanto os irmãos ainda compartilhavam seus testemunhos, um homem chamado João Batista entrou na sala com o rosto marcado pela preocupação. Ele não era de falar muito, mas naquela hora, não conseguiu segurar as lágrimas. Há 3 anos, seu filho mais velho, Pedro, de apenas 19 anos, tinha sido diagnosticado com uma doença rara no coração. Os médicos disseram que só um transplante poderia salvar sua vida, mas a fila de espera era longa, e o tempo, curto. João já havia orado tanto que, em alguns momentos, sentia que suas palavras não passavam do teto da sala. Mas naquela reunião, quando ouviu o irmão Carlos contar como Deus havia curado sua filha de uma enfermidade considerada sem cura, algo dentro dele se reacendeu.
Não era só esperança, era uma certeza de que Deus ainda estava no controle. Os irmãos se aproximaram, colocaram as mãos sobre seus ombros e começaram a orar. Não foram palavras bonitas ou elaboradas, mas clamores sinceros, cheios de fé. Senhor, o Senhor conhece o coração desse pai. O Senhor sabe o sofrimento dessa família. Se é da tua vontade, toca no corpo de Pedro e faz o milagre que só o Senhor pode fazer. No dia seguinte, João recebeu uma ligação do hospital. Um coração compatível havia sido encontrado. O transplante foi marcado para a manhã seguinte. Os médicos disseram que era um milagre, pois a compatibilidade era quase perfeita, algo raro. Mas João sabia que não era sorte. Era Deus respondendo à oração daqueles irmãos que, mesmo sem conhecer Pedro, haviam intercedido por ele com amor. Hoje, Pedro está saudável, estudando e servindo a Deus na mesma congregação onde seu pai encontrou forças para não desistir. E toda vez que ele sobe ao púlpito para dar seu testemunho, ele repete a mesma frase: Deus não se atrasa. Ele está sempre no tempo certo. E assim, mais uma vez, a congregação cristã no Brasil provou que os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todos os dias, nas vidas daqueles que creem. Porque quando o povo de Deus se une em oração, o céu se move. E quando o céu se move, não há doença que resista, não há situação que não se transforme, não há coração que não seja alcançado. Porque Deus é fiel. E na CCB, essa fidelidade se vê não só nas palavras, mas nas vidas mudadas, nas famílias restauradas, nos sonhos que voltam a florescer. E isso, para quem já experimentou, não é apenas suficiente, é a maior prova de que Deus está vivo e age no meio do seu povo. No mesmo ano em que o irmão Carlos recebeu sua cura, uma irmã chamada Maria estava sentada nos bancos da igreja, com o coração apertado e as mãos trêmulas. Ela havia chegado ali depois de uma noite em claro, chorando e pedindo a Deus uma resposta. Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava internado havia 3 semanas com uma infecção grave que os médicos não conseguiam controlar. Os exames mostravam que os órgãos do menino começaram a falhar, e os médicos já tinham dito às claras: prepare-se para o pior. Maria não aceitou aquelas palavras. Ela lembrava das histórias que ouvia na igreja, dos testemunhos de irmãos que haviam sido curados em situações ainda mais difíceis. Então, naquela manhã de domingo, ela entrou na CCB com uma fé que nem ela mesma entendia de onde vinha. Enquanto o coro cantava Deus é fiel, ele não falha nunca, ela se ajoelhou no chão, entre os bancos, e derramou sua alma em oração. Não foram palavras bonitas ou bem arrumadas, foi um clamor de mãe, um grito de quem não tinha mais para onde correr, a não ser para os braços do pai. Os irmãos ao redor dela perceberam seu desespero e, sem precisar de convite, se uniram em oração. Mãos se estenderam sobre seu ombro, vozes se elevaram em súplica. O presbítero, ao ver aquela cena, interrompeu por um momento a reunião e pediu que todos orassem por aquele menino. Senhor, ele disse, com a voz firme mas emocionada, o Senhor conhece o nome de Lucas. O Senhor sabe onde ele está. Tocai nele, Jesus, como só o Senhor pode fazer. Naquele exato momento, dentro do quarto de hospital, Lucas abriu os olhos. Sua mãe não estava ali e ela estava na igreja. Ele sentiu algo estranho, como se uma mão quente tivesse tocado sua testa. Ele tentou se mexer e, para surpresa das enfermeiras, seus braços responderam. Os monitores, que antes apitavam sem parar, começaram a se estabilizar. Uma médica, que havia acabado de entrar no quarto para checar os sinais vitais, parou de repente, olhando incrédula para os números na tela. Isso não é possível, ela murmurou. Mas estava acontecendo. Quando Maria chegou ao hospital, ainda com os olhos inchados de tanto chorar, a primeira pessoa que viu foi o médico de plantão, correndo em sua direção com um sorriso que ela nunca tinha visto nele antes. Sua fé deu certo, Dona Maria, ele disse, segurando seus braços. O Lucas está respondendo. Os exames estão normais. Não temos explicação, mas ele está melhorando a cada minuto. Dias depois, Lucas estava em casa, brincando no quintal como se nada tivesse acontecido. Os médicos o chamavam de milagre médico, mas Maria sabia a verdade. Ela voltou à igreja na semana seguinte, dessa vez não com lágrimas de dor, mas de gratidão. E quando subiu para dar seu testemunho, segurando a mão do filho ao seu lado, ela disse algo que marcou todos os corações: muitas vezes a gente acha que Deus está longe, que Ele não está vendo nossa dor. Mas Ele está.
e quando menos a gente espera, Ele age. Não foi a medicina, não foram os remédios, foi Jesus. E Ele fez isso aqui, nesta igreja, onde o povo ora e crê. O irmão ao lado dela, um homem que havia perdido a esperança depois de anos lutando contra o vício, ouviu aquelas palavras e sentiu algo mexer dentro dele. Se Deus podia fazer isso por um menino, por que não podia fazer por ele também? Naquela noite, ele procurou o presbítero e pediu oração. E assim, como uma pedra jogada na água, o milagre de Lucas começou a criar ondas, alcançando outras vidas, outras famílias, outros corações que precisavam acreditar que Deus ainda opera maravilhas. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam, são realidades que se vivem. E toda vez que uma vida é transformada, é como se o céu dissesse mais uma vez: eu estou aqui. E nunca deixei de estar. O milagre que não terminou. Naquela noite, enquanto as mãos do presbítero repousavam sobre sua cabeça, o homem sentiu um calor estranho invadir seu peito, como se algo pesado, que o acompanhava há anos, se desprendesse de uma vez. Não houve gritos, nem luzes, nem vozes do céu. Apenas uma paz tão profunda que ele soube, sem sombra de dúvida, estava livre. Os desejos que o escravizavam perderam a força, como brasas que se apagam na chuva. E quando abriu os olhos, não era mais o mesmo. Os dias seguintes foram de luta, sim, porque a fé não anula a jornada, mas a torna possível. Ele voltou ao trabalho, reconquistou a confiança da família e, aos poucos, virou um farol para outros que ainda tropeçavam nas mesmas sombras. Se Deus fez por mim, dizia, Ele pode fazer por você. E assim, o milagre de Lucas, que começou com um menino e um diagnóstico sem esperança, se multiplicou, na mãe que superou a depressão, no jovem que deixou as ruas, no casal que reatou os laços quebrados. Porque os milagres não são apenas o que vemos, são o que nos transforma. Hoje, anos depois, quando alguém pergunta como um menino curado e um homem libertado do vício têm a ver um com o outro, a resposta está escrita nas paredes daquela igreja. Na CCB, as histórias de fé são como sementes pequenas quando plantadas, mas capazes de virar florestas. O céu não precisa de holofotes para agir. Às vezes, ele escolhe o silêncio de um coro orando, o aperto de mão de um irmão que entende a dor, ou o suspiro de quem, pela primeira vez, ousa acreditar. Lições que ficam. 1. Deus não escolhe os qualificados, qualifica os escolhidos. Lucas era só um menino, o homem, um acaso perdido. Mas a graça não olha para o currículo, olha para o coração que se abre. 2. Milagres geram milagres. Uma vida transformada é como uma tocha, ilumina o caminho para quem ainda está no escuro. 3. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de dar um passo mesmo com elas. O homem tremia ao pedir oração, a mãe de Lucas chorou antes de ver a cura. Mas ambos agiram. E assim, quando as luzes da igreja se apagam e os últimos irmãos vão embora, fica no ar uma verdade simples: Deus nunca esteve ausente. Esteve no abraço que segurou quem ia cair, na mão estendida para quem se sentia sozinho, na voz que sussurrou: levanta quando o mundo dizia desista. Porque na CCB e na vida os maiores milagres não são os que quebram as leis da natureza, mas os que restauram a alma. E o céu, mais uma vez, sorri: eu nunca deixei de estar aqui.